para que sejamos ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quanto que custa a sua paz? Qual é o valor da sua paz? O tema da nossa mensagem é exatamente esse: quanto que custa a sua paz? Custa muito ou pouco? A sua paz custa muito ou pouco? Você sabe por quê, queridos? Porque tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que tira o nosso equilíbrio, tudo aquilo que tira a nossa sobriedade de tomar decisões, de caminhar, de conduzir a nossa vida, independentemente em qualquer área que seja, relacionada ao ministério, a vida matrimonial, a vida pessoal, a vida profissional, tudo aquilo que tira a nossa paz custa muito caro. Tudo aquilo que rouba a nossa possibilidade de acertar as nossas decisões custa muito caro. Sabe, queridos, uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida é viver em paz conosco mesmo. Deus fez tantas coisas na minha vida, Deus transformou tanto a minha história pessoal como pessoa, em todas as áreas, casamento, vida financeira, criação de filhos e daí por diante, que nada se compara à paz que existe no meu coração. Você sabe por quê, queridos? Porque tudo aquilo que rouba a nossa paz custa muito caro. E olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina através disso. Abram comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 4 em diante. Nós vamos ter aqui agora um esmiuçar do que de fato é paz interior, do que de fato é uma paz que excede todo entendimento. Veja o que esse texto diz. Olha só, irmãos, o contexto histórico, aquilo que envolve o apóstolo Paulo a falar essas palavras diante daquilo que ele estava vivendo. Porque, irmãos, às vezes, escute, às vezes nós nos relacionamos com a palavra de Deus de forma poética, de forma romântica. O que é isso, pastor? Palavras bonitas geram um impacto na nossa vida, sim ou não? Falar que você é mais do que vencedor vai te gerar motivação. Falar que a sua família é a família bendita sobre a terra vai te gerar esperança. Falar que a sua história vai ser mudada vai te gerar uma novidade de vida, a vontade de vencer. Tudo isso é legítimo. Mas falar tudo isso em meio a crises, em meio a problemas, em meio a situações adversas, é que te vai levar a ter sobriedade, entendimento, de viver de fato uma vida de um homem e de uma mulher mais do que vencedor. E olha o contexto histórico que o apóstolo Paulo menciona essas palavras, e é exatamente aqui que eu quero pegar essa mensagem e levar ao seu coração. Olha o que diz o texto: alegrem-se sempre no Senhor. Irmãos, aqui não existe uma possibilidade, aqui é uma direção clara: alegrem-se sempre no Senhor. Aí ele volta e fala: novamente te direi, alegrem-se. Ele está falando, cara, quando existe uma afirmação, alegrem-se sempre no Senhor, novamente te direi, alegrem-se. Isso aqui é uma ordem, ou seja, você vai enfrentar momentos que você não vai estar alegre. Você vai enfrentar momentos de crises, você vai enfrentar momentos de problemas, você vai enfrentar momentos que você não terá respostas, você vai enfrentar momentos que você não sabe a direção que você tem que tomar, e você vai enfrentar momentos ou dias difíceis na sua vida. Mas o apóstolo Paulo, ele apresenta a nós uma expectativa diferente, ou melhor, uma expectativa independentemente da situação que estamos vivendo. E aí ele continua dizendo: seja a amabilidade do Senhor conhecida por todos, perto está o Senhor. Olha, irmãos, entenda um texto: seja a amabilidade do Senhor com todos, vivam em amor, perto está o Senhor. Aí ele continua dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E depois disso tudo, o que ele diz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui existem condições, passo a passo, em outras palavras, processo, para que a paz de Deus nos alcance e mude a nossa vida. Agora, irmãos, escute, todos nós queremos ter paz, sim ou não? Todos nós queremos entrar numa fase da nossa vida, num ciclo da nossa vida de paz, de sossego, de calmaria, de ter uma vida resolvida. Todos nós queremos chegar num nível de maturidade que seja num nível de maturidade de idade ou de conhecimento, onde nos leve à paz, onde nos leve a ter uma calmaria. Agora, irmãos, paz, por que para as pessoas, paz é uma calmaria? Um momento, uma fase de lutar menos, de ser menos agredido, de ter menos problemas. É um momento de total tranquilidade. Porque a paz para algumas pessoas é um ambiente, é uma sensação de um ambiente tranquilo. Sabe, queridos, eu sinceramente não acredito nisso. Essa paz sem turbulência, para mim não é paz, é uma utopia. Utopia é algo que não existe. Por quê, pastor? Porque nós não vamos ter a garantia, escute, nós não vamos ter a garantia na nossa vida que após matarmos um gigante, não surgirá outro gigante para ser derrubado. Nós não temos garantia na vida ou na nossa caminhada que após uma grande luta e uma grande vitória virá calmaria. Nós não temos a garantia na vida que após alcançar um novo nível, aquele nível é o ponto mais alto, porque sempre que nós alcançamos um nível, existe algo superior que nos espera. Então, irmãos, essa aparente paz que muitos acham que é paz, não existe. Sempre tem um problema maior, sempre tem um desafio maior, sempre existe um gigante para ser batido, sempre existe uma situação na nossa vida para ser mudada. Agora, irmãos, quantas vezes nós não temos paz porque estamos preocupados com a vida? Quantas vezes nós oramos, aliviamos momentaneamente, mas na outra semana parece que a angústia volta, as dificuldades reaparecem, as lutas ou as crises voltam, e nós não temos paz. Irmãos, os dias são assim. Os dias são assim. Os dias parece que eles começam muito bem, as semanas começam muito bem. No meio da semana as turbulências vêm, o cansaço da semana se instala sobre a vida do homem. Final de semana nós estamos prontos para vir o final de semana e descansarmos. Na segunda-feira começa-se tudo de novo. Por quê, pastor? Porque a vida é assim. Ou se a vida não é assim, o inimigo está te levando muitas vezes, ou levando o homem, de uma forma geral, muitas vezes, irmãos, a perder a sua paz interior, por causa das preocupações, dos dias difíceis, dos problemas que às vezes nós achamos que não vamos ter um ambiente tranquilo, por causa das questões que ainda nós não conseguimos resolver, e tudo isso vai gerando em nós um desequilíbrio emocional muito grande. A perca da sobriedade das decisões, a perca da sobriedade de conduzir a nossa própria vida, vamos deixando de ser o autor da nossa vida para nos tornarmos o coadjuvante dela. Não conseguimos conduzir a nossa vida, tomar as decisões de forma certeira, porque perdemos a paz e o equilíbrio de conduzir a nós mesmos, a conduzir a nossa história, a conduzir as nossas decisões. Por quê, pastor? Por quê? O que nós fazemos com tudo isso? O que nos leva a perder a nossa paz? O que nos leva a perder a paz que vem de Deus? Oh, irmãos, a primeira coisa que quando nós perdemos a nossa paz, nós não saímos do emprego. Quando você está em turbulência financeira, você para de trabalhar? Sim ou não?
Quando você está endividado, você para de trabalhar. Quando você está com problema do casamento, você se separa. Mas o que leva o homem muitas vezes a ele estar passando por crises e ele se separar daquele que pode mudar a sua história? Nós canalizamos as nossas expectativas em Deus. E quando nós não temos, às vezes, a resposta que nós mais queremos, nós nos afastamos de Deus. Nos afastamos da presença de Deus. Perdemos o nosso relacionamento com Deus. Aí sabe quais são os questionamentos básicos? Sabe quais são os questionamentos básicos da nossa vida? Será que era para eu estar nessa igreja? Será que era para mim realmente estar fazendo o que eu estou fazendo? Será que realmente eu não estou aqui, eu estou ensinando? Será que realmente eu estou passando por Cristo? Será que realmente esse negócio de dízimo e oferta funciona? Será que realmente é na igreja que eu vou alcançar tudo aquilo que eu preciso alcançar? E aí, irmãos, muitos se questionam, será que realmente vale a pena servir a Deus? Irmãos, vamos empurrando o casamento com a barriga, vamos empurrando o trabalho com a barriga, vamos empurrando as dívidas muitas vezes com a barriga, procrastinando, como é que fala? Reparcelando, parcelando, e vamos procrastinando as coisas, tudo aquilo que é natural e aquilo que é espiritual nós deixamos de fato de relacionar com Deus. Irmãos, escute algo poderoso nessa noite. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa carta para os filipenses, naquela ocasião, escute, ele escreve aquela carta e ele era um cara condenado, preso, ele estava preso, havia uma sentença de morte sobre o apóstolo Paulo, ele iria ser decapitado, a cabeça dele ia rolar, ele seria morto, ele no meio de uma prisão, preso, condenado. E escute, mais profundo ainda, ele não foi livre disso, ele viveu isso. O apóstolo Paulo, em meio a essa situação, ele escreve uma carta. O cara é maluco, é ou não é, irmãos? Vamos ser sinceros. Você está me chama? Não. Negócio dos Estados Unidos, sentença de morte. Na fila para morrer, você vai morrer. Você está na fila de morte, sentenciado à morte. Aí você vai e escreve uma carta aos filipenses falando: olha, filho, alegrem-se no Senhor. Toda vez vos digo, alegrem-se. Você está alegre, preso. Você está alegre numa prisão, sentenciado à morte, sabendo que a sua cabeça vai ser arrancada do seu corpo. E o cara ter o equilíbrio emocional para direcionar um povo diante dessas turbulências, ainda ter sobriedade para se alegrar no Senhor, queridos. Irmãos, o que o apóstolo Paulo fala aqui é que a paz que ele sentia não tem como ser explicada. O que ele sentia naquele momento de agonia, de dor, de sofrimento, de condenação, de sentença de morte, não tem compreensão humana capaz de explicar. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o que nós dizemos? Quando nós queremos ter paz, eu não vejo a hora de quitar o financiamento desse carro. E aí, sobrar o próximo mês, para mim não ter que pagar a prestação. Eu não vejo a hora de quitar o financiamento daquela casa que eu financiei em 25 anos. Porque aí eu posso fazer uma área, eu posso fazer mais alguma coisa. Eu não vejo a hora desses filhos crescerem, casarem. Eu não vejo a hora de eu me aposentar e viver da aposentadoria mais tranquilo. Eu não vejo a hora de eu resolver uma situação na minha saúde que me incomoda. Irmãos, os homens falam: eu não vejo a hora do meu filho largar das drogas e eu voltar a ter paz. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando o contrário. A sua vida não precisa melhorar. A sua vida não precisa ter mais calma. Por quê, pastor? Porque de fato a paz que vem de Deus, ela não vem de homens e não vem de circunstâncias. Irmãos, a paz que vem de Deus não vem de homens,
Não são as circunstâncias da vida que pode te levar a ter paz, mas é algo muito mais profundo do que isso. Você pode fazer, eu posso ter uma performance como pregador aqui incrível, eu posso ter o melhor ministério de louvor, como nós acreditamos que temos, amém? Não por vaidade, mas de fato os meninos são de forma excelente, fazem de forma excelente. Nós podemos cantar, pregar, ser um bom marido, ser uma boa esposa, mas a paz que vem de Deus, só Ele pode nos dar. Oh, irmãos, mas o que fazemos quando nós perdemos essa paz? Seja sincero com você mesmo, não precisa me responder. Paramos de orar. Buscamos performance. Paramos de ter comunhão. Deixamos de participar dos ministérios. Deixamos de nos alimentar da fonte correta, que é o Senhor. E aí o deixar de alimentar da fonte correta nos torna vulneráveis. E quando nos tornamos vulneráveis, nos tornamos o quê, pastor? Presas fáceis para o diabo. Irmãos, parar com aquilo que vai determinar a sua vida. Parar com aquilo que pode mudar a nossa história. Eu estou cansado de ver, irmãos, escute, não é desabafo, ok? Não existe desabafo aqui, existe direção. Mas eu estou cansado de ver pessoas que estão bem se desviarem. Eu estou cansado de ver pessoas que aparentemente por fora está tudo jóia e perderem o primeiro amor. Porque quando a paz aparente chega, o seu olhar ou o seu coração se desvia daquele que pode continuar te trazendo paz. Porque eu descanso. E quando eu descanso, eu me desconecto do Senhor. Por isso que nós temos que estar o tempo todo vigilantes. Porque o diabo, o vosso adversário, o meu adversário, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor pronto para nos devorar. É um vacilo, é um momento de uma aparente calmaria, que achamos que estamos tudo muito bem, que por causa de uma portinha aberta, ele vem e destrói toda a nossa vida. Irmãos, então, pastor, no único momento que eu não posso deixar de ter comunhão com Deus, e que muitas vezes eu deixo de ter comunhão com Deus, e aí eu morro, eu caio, eu desvio. Irmãos, quanto mais comprometido com Deus nós estivermos, mais paz eu vou ter, que excede todo entendimento. Porque você não vai ser enganado. Você não pode ser enganado por uma paz humana, por um momento humano, por uma motivação humana. Você não pode ser enganado por uma performance humana. Você não pode ser enganado por um momento de emoção humano. Você tem que ter uma paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus, você pode estar no meio da maior turbulência da sua vida, que você vai entender tudo que está acontecendo. Oh, irmãos, a paz não é só sentir, mas é reagir. Você sabia que as pessoas que têm paz, uma paz que vem de Deus, até a forma de falar muda, é mais equilibrada, mais equilibrado. Eu não estou falando de temperamento, eu estou falando de convicção. Temperamentos somos diferentes, convicção é algo interior. Agora, irmãos, a paz de Deus fala que mesmo que você não tenha razão alguma, mesmo que você não tenha respostas diante daquilo que você está vivendo, essa paz nos traz o equilíbrio para tomarmos as decisões certas. Onde está o seu coração? Sinceramente, pare por um instante. Aonde que está o seu coração? Quem espreme as suas emoções? Quem consegue tirar sua paz? Quem consegue tirar sua paz?
seu marido, sua esposa, seu pastor. Pastor também às vezes tira a paz de alguns. As dívidas, os filhos. Quem consegue tirar sua paz? Sabe, irmão, você não pode permitir que o homem tire a sua paz. Você tem que ter momentos de solitude. O que é de solitude? É um momento que você consegue ficar sozinho e mesmo assim completo. É um momento que você se depara sozinho, mas você está preenchido. Você sabe por quê? Porque só Deus pode preencher o vazio que existe no coração do homem. Não é o cônjuge, não é os filhos, não é uma vida estável, é Deus. Só Deus pode. Irmãos, Paulo diz que a paz que está em Deus, Ele contempla e Ele guarda o coração. Fala, cara, eu estou sentenciado à morte, minha cabeça vai rolar. Mas ele se sentia seguro, ele se sentia preparado, irmãos. Da mesma forma foi como que Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo lançado na fornalha de fogo ardente. Irmãos, você consegue entender três homens renunciando à ordem de um rei demoníaco, sendo ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo ardente, e eles falarem, eu vou, porque se Deus quiser me livrar, Ele livra, mas se Ele também não quiser, não tem problema. Você imagina aqueles três homens, irmãos, a Bíblia fala, o texto bíblico fala que eles aqueceram a fornalha 7 vezes mais do que o comum. Eles estavam caminhando para a morte. Eu estou caminhando, eu vou morrer, eu sei que vou morrer. Você acha que humanamente não passou pela cabeça daqueles homens adorar o rei Nabucodonosor? Você acha que o diabo não foi lá e falou, para que isso? Você vai morrer, você vai sair daí queimado, acabou sua vida, acabou tudo. Você acha que o diabo não foi lá tentar fazer com que eles renunciassem o seu Deus? Você acha que o diabo não tentou, trouxe memórias, lembranças, tentou fazer com que a carne deles sobressaíssem? Você acha que o diabo não acusou, não trouxe culpa, fardo sobre aqueles homens, exatamente naquele momento de serem sentenciados à morte? E o que aqueles homens fizeram, irmãos? Eles caminharam para a morte e não morreram. Da mesma forma como que Daniel fez, da mesma forma. Foi lançado na cova dos leões e não morreu, irmão. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui, cara, deixe de focar em pessoas, em lugares, deixe de focar nas circunstâncias, deixe de focar com aquilo que trazendo para a nossa atualidade, com o que os jornais dizem, com o que as pessoas dizem, com aquilo que te cerca. Deixe de focar naquilo que você aparentemente sente medo, mas foque naquele que pode mudar a sua história eternamente. Foque no Senhor Jesus. Agora, irmãos, como é que eu consigo viver essa paz? Uma paz de estar vivendo como o apóstolo Paulo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, de uma fase de eles estarem vivendo o pior momento da sua vida e não ficarem loucos. Como que uma paz, irmãos, uma paz que me faz viver um momento de traição, eu não me afundo em drogas. Uma paz, querido, que faz um homem que batalhou pelo evangelho e que estava preso em Roma, e Deus livrou ele da morte, e Deus não livrou o apóstolo Paulo da morte. Ele foi decapitado, ele foi arrancado a cabeça do seu corpo, e o cara ter a sobriedade de falar, alegrem-se no Senhor. Irmãos, ele não estava no Spar, ele não estava na Disneylândia, ele não estava em casa com a sua esposa namorando, ele não estava no seio familiar, ele estava preso, morto vivo. Oh, irmãos, alegrem-se, regozijem,
Alegria não é uma sensação. Irmãos, nós falamos tanto isso na igreja. Nós falamos isso de casamento. Nós falamos, irmãos, escute, a sua vida, olha, grave isso no seu coração. A sua vida, ela é baseada nas suas decisões. Você decide estar alegre ou não. Você decide viver em paz ou não. Você decide estar no meio de uma turbulência e ter sobriedade ou não. Irmãos, alegria não é uma sensação. Alegria é uma decisão. Por quê, pastor? Porque o próprio apóstolo Paulo, escute, irmão, parece ser surreal. Por isso que eu falei, olha, no início da mensagem eu falei assim, olha, às vezes nós conseguimos relacionar com a palavra de Deus como que algo poético ou romântico. O que é isso? Fácil. Poético é bonito, agradável aos meus ouvidos. Romântico, quando nós romantizamos as coisas, é glamuroso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Posso ouvir um amém? Ele está falando, cara, eu vou morrer, eu vou ser decapitado, eu vou ser morto. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou ser lançado na fornalha de fogo ardente. Daniel, eu vou ser lançado na cova dos leões. Mas eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então aonde está o seu coração? Problemas conjugais? Problemas relacionais? Familiares? Financeiros? Sonhos não alcançados? Ministérios não estabelecidos? O que tira a sua paz? Porque se um homem é capaz de tirar a sua paz, se o mundo é capaz de tirar a sua paz, se reconecte com aquele que pode te dar uma paz que excede todo entendimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, a alegria é uma decisão, que só você decide viver o sobrenatural dessa. Nós precisamos, ó Deus, irmãos, a ter de fato maturidade para calar as nossas emoções, sabia? Nós precisamos ter maturidade para calar as nossas emoções e dizer que em meio a situações difíceis, eu vou me posicionar de forma alegre. Irmãos, não é fácil. Parece romântico. Não é fácil. Mas eu trouxe um vídeo para os irmãos verem. Um vídeo que hoje eu estava concluindo minha mensagem 5 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã. E aí depois que eu concluí a mensagem, eu comecei a folhear alguns, e eu vi esse vídeo, e ele bateu no meu coração. Eu queria que a igreja, desliguem as luzes por favor, eu queria que a igreja, 5 minutos, mas eu queria que você prestasse bem atenção nesse vídeo, por favor. Pode soltar, por favor, bem alto. Olá, muita gente, eu decidi contar o meu testemunho resumidamente. E para quem não sabe, eu me tornei paraplégica há um pouco mais de 2 anos. E essa sou eu. Há 2 anos atrás eu era uma menina normal. Essa era eu, antes de academia. E na minha cabeça eu estava no auge da minha vida, porque eu estava emagrecendo, eu estava me tornando amiga de pessoas que eu sempre tive vontade de conhecer. Comecei a fazer coisas diferentes do que era pregado dentro da minha casa. Porque eu nasci numa família cristã, com princípios cristãos. Meu pai era pastor, né, de pastores. Enfim, eu fui ensinada no caminho de Deus. Mas por tais motivos eu não tive aquele interesse de me aproximar de Jesus. Porque o Jesus que me apresentaram era um Jesus de religião. Você não pode isso, você não pode aquilo. Enfim, aparentemente eu estava muito bem. As pessoas achavam que a minha vida era perfeita, mas não era. Até que começou a pandemia e a quarentena. E aí chegou tão infeliz e inesperado dia. Para quem quiser saber mais, é só ler essa matéria. Então sim, meu pai surtou dentro de casa e decidiu que ia matar todo mundo. Minha mãe foi alvejada 3 vezes e eu fui alvejada uma única vez. Mas aquilo foi o suficiente para tirar a minha vida. Mas eu tô viva hoje por realmente um milagre. O tiro passou pelos meus 2 pulmões e passou pela minha medula. Porque na mesma hora eu senti o meu corpo adormecendo
cada vez mais eu ia perdendo sangue e perdendo o ar que tinha dentro dos meus pulmões. E após o meu pai atirar em mim, eu assisti o suicídio dele. E sinceramente eu tinha certeza de que eu ia morrer. Mas eu sobrevivi. Cheguei com 15 de batimento cardíaco no hospital, tinha perdido muito sangue, peguei Covid com os meus 2 pulmões abertos. Enfim, passei 2 meses internada e nesses 2 meses eu peguei muitas doenças. E depois que eu cheguei em casa, tive que passar 1 ano acamada. Não podia me sentar pra nada. E eu achava que a dor física ela era muito maior do que a psicológica. Mas o fato de meu pai ter ido embora e eu ter tido uma ausência de carinho de uma figura paterna, e o fato dele ter levado com ele a minha mobilidade me doía muito mais. Até porque a medicina falou que é impossível eu voltar a andar. É impossível. Mas Jesus prometeu reverter essa situação, então, besteira. E por muito tempo eu me perguntei por que aquilo tudo tinha acontecido comigo. Eu não sabia o que eu tinha feito para merecer tudo aquilo. Até que depois de muito tempo do silêncio de Deus, ele me respondeu. E ele firmou no meu coração de que aquilo tudo ia passar, que aquele processo ele era doloroso, mas ele não era infinito. De que Deus ele estava comigo, ele estava vendo as minhas dores. E de que se eu suportasse todo aquele processo, eu receberia algo muito maior lá na frente. Toda dor ela é passageira e que de alguma forma eu vou sair ganhando também. Ai, Anne, mas e se Jesus não te curar? Aí eu vou pro céu. Porque sinceramente eu preferiria passar por essa situação que eu passei milhões e milhões de vezes e ter conhecido a Jesus do que não ter acontecido nada disso e eu ter continuado vazia do jeito que eu era. Mas Jesus ele me alcançou dentro do meu quarto enquanto eu estava sozinha e em grande desespero. Ele me abraçou e ele me chamou de filha e disse que ele não era igual ao meu pai. Prometeu cuidar de mim independente de todas as coisas. Então, o que eu tenho aprendido com Jesus esses últimos anos é de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que não foi em vão. Tem um grande propósito, um grande objetivo a ser chegado e a ser vivido também. E essa dor que eu estou sentindo hoje, a dor que eu sentia um dia, ela passou. E ela vai passar por inteiro, porque eu sei que Jesus vai me curar de dentro para fora. Então essa situação que chegou na tua vida, ela não veio por engano. Não veio para tua morte, não veio para tua derrota e muito menos para tua tristeza. Mas ela veio para que Deus fosse glorificado através da sua vida, através dessa situação que você passou. Existe uma frase que eu carrego até hoje na minha vida que é: das minhas feridas, das minhas cicatrizes sairão cura para as outras pessoas. Então se permita sentir essa dor que você sente hoje, porque ela vai ser muito importante para a pessoa que você vai se tornar futuramente. E pode ter toda certeza que ela vai passar. E tenha mais certeza ainda de que Jesus vai transformar a sua vida por completo. Ele vai cumprir o que ele prometeu para ti. Só mais uma coisa: perdoe as pessoas que lhe feriram. Sinceramente, eu nunca recebi amor do meu pai. Nunca. E ele me deixou nessa situação que eu tô. Mas eu juro pra vocês que se eu pudesse ter uma última chance, eu correria, eu daria um abraço apertado no meu pai, eu falaria o quanto eu amo. E eu falaria: eu te perdoo, papai, em nome de Jesus. Quem sou eu pra não perdoar alguém? Mas enfim, resumidamente, é isso a minha história. E eu espero que vocês me acompanhem até o fim dos tempos. Aguardem a minha cura, ela vai chegar um dia. Amém, amados. Essa menina, ela perdeu a mãe por causa do pai. O pai matou a mãe. O pai deu um tiro na filha. Se você perceber no início do vídeo, ela falou que ela foi criada num lar cristão, mas que ela tinha sido ensinado de um Jesus diferente, um Jesus religioso, de que eu não posso isso, de que eu não posso aquilo. E ela não serviu o Senhor Jesus verdadeiramente. E que ela conheceu Jesus depois disso tudo que aconteceu na vida dela, porque ela tinha se afastado. O próprio pai, referência, um pastor, surta, mata a mãe, mata a esposa, dá tiro na filha. E no final de tudo, irmãos, deixamos o lado romântico de lado, deixamos o lado poético de lado, que as escrituras nos mostram, e que muitos acham que isso daqui não existe. Um
Cara, me vê aqui, o apóstolo Paulo no meio de uma prisão, indo para cá morto, e falar: alegrem-se, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Irmãos, o mesmo Jesus lá de trás, o mesmo Deus lá de trás, é esse Deus que tocou no coração dessa menina, e ela foi capaz de falar que depois disso tudo ter acontecido, a coisa que eu mais queria é ter uma última oportunidade de estar com meu pai novamente, abraçar o meu pai, o algoz da vida dela, aquele que mudou a história dela negativamente. Fala: pai, eu te amo. Eu te amo. Aí nós voltamos para o texto bíblico, quando o apóstolo Paulo ele fala assim: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê, pastor? Porque a ansiedade nos tira o equilíbrio das nossas decisões. Estar ansioso faz parte da vida. Ser ansioso é uma tragédia da vida. O texto nos esclarece tudo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Porque depois a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcançará a sua vida. Irmãos, a preocupação nos rouba a força de viver uma vida vitoriosa. Eu luto com isso. Eu estou falando para os irmãos que eu estou nesse processo de vencer isso, porque eu sei que isso não é fácil. Eu sei que manter a sobriedade em dias difíceis não é fácil. Às vezes eu começo a tentar me enxergar e me perceber diante das situações para que eu erre menos, porque eu sei que ainda vou errar. Isso aqui não é para te condenar, é para te falar: filho, independentemente do que você está vivendo, como você está vivendo, a situação que você está vivendo, existe um Deus que Ele está com você, porque o texto afirma que o Senhor está perto. Ele está perto para te trazer equilíbrio nas suas emoções, para que você possa entender uma paz que excede todo entendimento no maior das suas dificuldades. Oh, irmãos, tem gente morrendo inutilmente. Irmãos, nós estamos vivendo a maior crise de depressão vivida em todos os tempos. Tem gente morrendo inutilmente. Por quê, pastor? Porque 50% das preocupações da vida nunca vão acontecer. 50% dos medos da vida não vai chegar. Por quê, pastor? Porque muita coisa que eu imagino, que eu espero, os medos que o diabo põe, as pressões da vida que se impõem sobre nós, muitas das coisas nem vai nos chegar. Vamos ser sinceros, quantos aqui ficaram com medo de morrer na pandemia? Levante a mão, vamos ver se é corajoso. Alguns gatos pingados, né? Mas na verdade foi muito mais. Mas muitos ficaram com medo, irmãos. Não chegou para alguns, infelizmente. Perdemos pessoas tão queridas, tão amadas, mas não foi nem 50% da população. Por quê, pastor? Porque, escute, irmãos, a ansiedade e as preocupações da vida são capazes de nos desestabilizar fisiologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Irmãos, as preocupações da vida nos coloca frágil. Nós temos médico aqui, nos coloca frágil de forma natural. O nosso sistema imunológico ele cai por causa das preocupações, por causa da ansiedade. Emocionalmente estamos abalados e espiritualmente estamos refém delas. Isso tudo por causa de ansiedade.
Quanto custa a sua paz? Porque se existe algo que pode tirar a sua paz, custa muito caro. E Deus está aqui nessa noite te oferecendo uma paz, querido, que excede todo o entendimento. Amém? Uma paz que excede todo entendimento. Irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim, olha, não se preocupem com a própria vida. Não se preocupem com a... Ele fala, olha, não se preocupe com o de beber, de comer, com o de vestir, porque se até os lírios do campo são cuidados pelo Pai, ainda mais vocês que são filhos, são herdeiros, são propriedade exclusiva de Deus. Quem de nós, irmãos, por mais que lute, quem de nós, por mais condições financeiras que tenhamos, quem de nós, com mais recursos que podemos ter na vida, pode acrescentar um dia sequer na vida? Se não Deus. Quer ter paz? Quantos querem ter paz? Vamos mais uma vez, vou dar oportunidade para outros. Quantos querem ter paz? Por favor, vou te dar um segredo muito simples, porque o evangelho é simples. Não perca a comunhão com Deus. Irmãos, não perca a comunhão com Deus. Não perca a comunhão diariamente com Deus. Tem coisas que você não vai mudar. Você sabe, esse marido, essa esposa que está do seu lado, tem coisas que você não vai mudar na vida dele ou dela. Você sabe, esse pastor aqui imperfeito, tem hora que eu tomo decisões. Eu até brinquei com o Marinaldo agora há pouco, antes de começar o culto, eu estou me expondo, né? Eu falei assim, rapaz, tem hora que eu sou enjoado, né? Aí ele sabe demais, falou, não, pastor, mas eu sei que é. Você acha que tem algumas coisas que você vai conseguir mudar em mim? Não vai. Eu sou palmeirense, tem São Paulino, flamenguista, corintiano, né? Só para descontrair. Irmãos, aonde que nós vamos ter a nossa paz? João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, o texto nos ensina da seguinte forma: pois o pão de Deus eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha, ele está falando, olha, o versículo anterior, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados para cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho. Irmãos, olha o que ele está falando aqui, queridos, sobriedade. Ele está falando de solitude, está falando, olha, vai chegar um momento que vocês vão ser espalhados, cada um para a sua casa, e eu vou estar sozinho. O próprio Senhor Jesus está falando, eu vou estar sozinho, mas eu não estou sozinho, porque Deus estava com ele. E aí ele continua dizendo, irmãos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Aí ele continua afirmando, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Você não vai ter uma vida tranquila. Você não vai ter uma vida tranquila. Mais uma vez, você não vai ter uma vida tranquila. No mundo tereis aflições, mas tem de ânimo. Tenham coragem. Não permita que o homem roube a sua paz. Não permitam que as preocupações da vida te tirem a sobriedade de viver em paz. Não permita que nada tire a sua paz. Irmãos, a sua vida não pode ser tranquila, mas Jesus venceu o mundo, e se Ele venceu, nós venceremos também.
o final da história, o final de tudo, escute, irmãos, o final de tudo é que se o Senhor Jesus venceu, nós vencemos com Ele. João capítulo 14, versículo 27 fala: deixo a minha paz vos dou. Nós precisamos sim, irmãos, a ter paz em meio às circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Queridos, eu falei tanto aqui, eu falei nessa igreja durante muito tempo que eu queria viver coisas que nós nunca tínhamos vivido. Eu me lembro de uma pessoa que me falou da seguinte forma: chegou a pandemia, foi até o irmão João, e ele falou: ei pastor, aquele, né, você falou que queria viver algo diferente, pronto, nós vamos viver. Ter paz em meio à tempestade é que vai afirmar sua fé. Ter paz em meio a dificuldades vai te afirmar quem você é. Irmãos, Isaías capítulo 26, versículo 3, Ministério de Louvor, por favor, olha o que esse texto diz. Irmãos, entendam isso para nós finalizarmos. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ele está falando: olha, não é por causa do dinheiro, não é por causa de estar contente, não é porque estou me sentindo amado, não é porque eu passei no vestibular, não é porque eu alcancei a tão sonhada formação, a tanta estabilidade financeira, o melhor casamento. Não, eu não tenho paz porque eu consegui tudo aquilo que de forma humana eu posso conquistar. Eu tenho paz, Senhor, porque eu confio em ti. Oh, irmão, nós precisamos sair de um nível e avançarmos para outro. Nós temos uma igreja madura nesse lugar. Nós, esse ano, fazemos 31 anos de igreja nos povos em Mozarlândia. Nós não somos meninos. Nós somos cristãos aqui que têm maturidade para sabermos caminhar, sabermos a nossa identidade em Cristo e sabemos que as circunstâncias não nos abalem mais, porque nós confiamos no Senhor. Queria que você se colocasse de pé por um instante. Em quem você confia? Quem tira a sua paz? O que é paz para você? O que é paz para você? Você ter sua casa própria, seu carro quitado, uma vida financeira abastada, filhos criados, resolvidos, uma vida natural resolvida. Ser paz é você não ter crises, não ter problemas. Ter paz é você não ter gigante para enfrentar, porque isso é meramente humano. Isso não é paz. O Senhor nunca falou que nós teríamos paz. Ele falou que nós teríamos guerra, luta, espada, aflições, dias difíceis, dias maus. Mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Irmãos, existe uma eternidade para nós. E quando eu consigo ter essa paz que excede o meu entendimento, você já viu eu pregar na igreja, o tempo todo eu estou falando a mesma coisa de formas diferentes. O que é mais difícil de mudar na vida da pessoa hoje? Irmãos, como é difícil mudar a mentalidade dos outros. Como é difícil mudar. A gente consegue controlar comportamento, a gente consegue mudar comportamento por imposição, por legalismo, por religiosidade. Nós conseguimos controlar pessoas, mas nós não mudamos mentalidade. Mudança de comportamento envolve mudança de mentalidade. Irmãos, controlar pessoas não é saudável. Mudar comportamento sem mudança de mentalidade é ridículo. Nós precisamos entender que confiar no Senhor vai nos elevar a um nível de fé muito maior do que nós vivemos, a um nível sobrenatural de alcance em Deus, que eu não sou mais controlado,
porque eu conheço a quem eu sirvo. Então eu queria que você fechasse seus olhos. E enquanto nós ministramos uma canção, eu queria que você refletisse na sua vida. E você parasse para pensar naquilo que tira a sua paz. Se é seu relacionamento, se é o seu casamento, se é a sua vida financeira, o que tira a sua paz? Porque o que tira a sua paz, você vai entregar ao Senhor nessa noite. E você vai falar: Senhor, a partir de hoje, essa dificuldade que eu enfrento, esse problema que eu enfrento, essas circunstâncias que eu enfrento, ó Deus, não será mais capaz de tirar a minha paz, porque eu confio em Ti. Não são as crises financeiras,